casada por isso. Por exemplo, um pai, agora vamos falar de pais bons, né, que paga a sua pensão corretamente e tem a presença com o seu filho. E eu acho isso importantíssimo mesmo, uma relação de família muito importante mesmo. Mesmo que o casal não esteja junto, tem que ter uma relação harmoniosa por causa do filho. Mas a mãe, ela recebe o dinheiro, porque ela é a que tem a guarda da criança, né? Depois eu vou fazer uma pergunta sobre guarda. E ela tem que prestar contas sobre o que é gastado? Boa pergunta. Muitas pessoas têm dúvida com relação a isso. Se deve ou não prestar contas com relação ao valor pago de pensão. Não, Carlos. Dos fracionados, né? Do que vai utilizar. A pensão, ela não obriga, né? Porque a pensão, na verdade, não é para a esposa, sim, nesse contexto que sim, você falou, né? A pensão seria para a criança. Então, a mãe não tem por obrigação prestar contas. Mas, se por alguma razão houver dúvida com relação a isso, o próprio magistrado pode requerer, né, que informe se está sendo destinado aquele recurso para a criança. A pensão, ela tem a natureza dela ser irrestituível, uma vez pago ela não devolve, e isso é uma questão até curiosa, porque nós temos a pensão dos alimentos gravídicos, que é aquela pensão que é paga pelo pai, né, enquanto a criança ainda não nasceu. Né? E é interessante isso, porque essa pensão ela é fixada, né, através de provas, muitas vezes, muito subjetivas. Né? Então, quer dizer, eu até brinco de dizer que, olha, cuidado com os pegadores de plantão aí que gostam de fazer selfie na balada, que esse selfie pode ser uma prova de um relacionamento. Então, você saiu com a pessoa, tirou lá uma selfie, estava lá no momento mais íntimo de trocas de carícias, um beijinho, enfim, ela usa isso aí para mostrar, olha, está aqui o pai da criança, né? Imagina um Ronaldinho da vida, um Neymar, mas vai provar depois com o DNA. Depois que nascer. Depois, embora possa ser feito de maneira intrauterina, mas coloca em risco o feto e a mulher não é obrigada a aceitar. Então, quer dizer, se aguarda toda a gestação, 9 meses recebendo a pensão, imagina receber uma pensão aí do Neymar da vida, 9 meses, e ao final, nasceu, não era o pai. Não era. E a pensão, ela é irrestituível. A pessoa não pode devolver. Então, há uma discussão com relação à possibilidade de pedir aí uma indenização ou não, né, por enriquecimento ilícito da parte, mas isso ainda é muito prematuro e o tribunal tem entendido, né, o Supremo Tribunal tem entendido que não. A pensão, ela é irrestituível. Uma vez paga, não se devolve. Eu até não acho que deveria ser retornada. Eu acho que não. Acho que é um investimento, é uma mas veja bem, no exemplo que eu estou dando, depois de nascido ele não era o pai. Então pensa que a pessoa teve, além de todos os constrangimentos, nós tivemos um caso polêmico. Mas peraí. Ele teve relação. Porque para ele consentir, ele teve relação com a pessoa. Não, mas não quer dizer então existiu a dúvida. Na dúvida, tu vai ter que arcar. Mas não se prova que houve sequer, né, essa relação mais íntima, inclusive. Não se provou? Como é que vai se provar, né? Através de fotos, de repente participava de um aniversário, de uma festa. Uma foto para comprovar que o cara teve relação com aquela pessoa. Estava namorando e aquela pessoa apareceu grávida. E ela disse que ele é o pai. E agora? É suficiente para os alimentos gravídicos? Segundo a legislação é. É sério? É. Cara, então, vai bater uma foto com a menina na balada? Já é um indício de prova. Claro que não vai ser só aquilo ali. Nós tivemos um caso polêmico de uma cantora mexicana que foi presa no Brasil, que foi muito polêmico, e eu falo isso porque é público, onde ela foi presa e por alguns problemas que ela teve no país de origem, e a Polícia Federal, aguardando a deportação dela, ela apareceu grávida na prisão da Polícia Federal. Detalhe, segundo a investigação, ela teria ficado grávida lá. Ou seja, ela teria tido relações com alguém. E acusou brasileiros. Por quê? Porque se ela tivesse um filho brasileiro, sendo gestado ali, ela não poderia ser deportada. O que aconteceu? O Brasil teve que mantê-la durante toda a gestação no país. Obviamente que aqueles policiais que estavam de plantão durante aquele período que ela estava lá, todos eles tiveram problema em casa, imagino eu. Né? Porque todos eles estavam sendo acusados de talvez serem o pai daquela criança. O que aconteceu? Nasceu a criança, se descobriu que na verdade ela era filha do empresário, que não tinha nada a ver com o brasileiro.
Que foi fazer alguma visita lá, enfim, ela acabou engravidando. E aí ela acabou sendo deportada com o filho e tudo mais, e obviamente até a própria instituição ingressou com um pedido aí para ser reparado por toda a mancha que se causou, né? Não só os policiais. Então perceba que é algo muito grave quando a gente fala de paternidade, a gente tem que ter um cuidado bem grande.